Olá pessoal, tudo bom? Dando sequência com o curso, eu vou mostrar para vocês agora algumas ferramentas de edição de Edge. Além de nós podermos usar as opções de Slice aqui da aba Mesh Edit para adicionar novas edges na nossa malha, no nosso modelo, existe também a opção Add Loop, onde apenas clicando na edge você adiciona novos loopings de edges no nosso modelo. Olha, basta selecionar a opção Add Loop no menu Edge, na tab Edge, que nós conseguimos, clicando nas edges, ele cria loopings transversais na transversal daquela edge que você clicou. Se você clicar e clicar em outro lugar, ele vai tirar o looping dali e colocar em outro lugar. Se você parar o mouse em cima da edge, você vê ele muda a cor do looping de polígonos onde ele vai criar a edge. Olha só. Então, para você deixar ele no lugar, você segura Shift e você pode, com o Shift segurado, ir colocando em outros lugares. Ok? Você pode deslizar essa edge após ter colocado ela. Então assim você tem uma maneira rápida de colocar edges individuais em posições estratégicas, né, para você controlar o seu sub-D ou o seu psub, se for a preferência. Okay? O add point ele só adiciona vertex, ele não faz o looping. Aqui eu não estou conseguindo ver, mas eu vou ligar a visibilidade dos vértices. Olha, eu tenho um vértice a mais ali que eu acabei de colocar. Então ele só adiciona vertex, o add point. Okay? E o add loop, nós temos algumas opções aqui. Eu posso setar para que a divisão seja exatamente no meio. Por exemplo, sem essa opção desabilitada, eu posso colocar o meu looping aqui ou aqui. Com a opção Split at Middle, ele sempre vai colocar no meio. Ele sempre vai colocar o seu looping no meio entre duas loopings que já existentes. Por exemplo, entre esse looping e esse looping aqui, se eu clicar nessa edge, ele vai colocar no meio. Eu não posso colocar nem um pouco mais para cá, nem um pouco para lá, porque eu escolhi sempre para dar o split no meio. Esse bot side edge, desativando o split middle, ele já vai colocar duas edges. Por exemplo, se eu clicar para colocar uma aqui, ele vai colocar uma aqui, mas vai colocar uma aqui também. Ok? Você pode marcar para mostrar a distância. Assim ele mostra para você a distância que está em cada divisão que ele fez. Ok? Além do add loop e add point, existe um outro, no caso esse não é para adicionar, mas para editar a posição, que é o slide, onde você pode selecionar um looping de edge e com o slide deslizar esse looping pelo seu modelo. Com essa opção Stop at Edge ativada, ele chegando no final ele vai parar, mas se você desmarcar essa opção, ele vai prosseguir. Vai causar alguns problemas em alguns casos. Deixa eu criar um novo cubo limpo. Eu vou adicionar apenas um looping nesse cubo. Olha aqui. Pode ser 2 loops, não tem problema. Com o slide, eu consigo deslizar sem o Stop at Edge marcado. Eu deslizo com ele até fora do meu modelo. Olha só. Já com Start, com o Stop at Edge marcado, ele chega no final do modelo, ele para. Olha só.
Com a opção Merge Vértice ativada, quando eu chegar perto de um outro vértice, por exemplo, quando eu cheguei no final aqui, ele já vai dar o merge nesses vértices que ficaram sobrepostos aqui. Ao contrário, ficaria os dois vértices ali, os dois próximos do outro, ocupando o mesmo espaço, mas sem que seja dado vértice. Quando você ativa essa opção, ele já dá o merge automático. Tá? E você pode, enquanto desliza, optar por duplicar. Que aí, ao invés de ele só deslizar, ele também cria algumas cópias desse loop e você pode distribuir essas cópias desse loop pelo seu modelo. Aqui você escolhe quantas cópias você vai ter e você, na verdade, desliza a última cópia dele até a ponta que você quer e ele cria as distâncias entre um e outro aqui, dependendo do número que você setou aqui automaticamente. Okay? Essa opção de Edge Loop ela é muito útil no caso de você ter modelos com uma forma mais não tão uniforme como esse cubo. Por exemplo, porque aqui eu poderia muito bem selecionar o looping e com a ferramenta mover esse loop de um lado para o outro. Não precisaria usar o slide. Mas no caso, se eu tivesse uma situação como essa, por exemplo, desse cone, se eu selecionar o looping e mover, ele vai mover para cima ou para baixo no eixo global. E mesmo que eu mude o Action Center aqui, não vai adiantar, porque eu tenho esse lado do meu cone tem uma normal e esse lado tem uma outra normal. Então não tem como fazer as duas se encontrarem. Ou ele vai nessa direção, ou ele vai nessa direção. Ou ele vai reto como está assim. E assim, ó, a minha edge está indo reta para cima, ela não está acompanhando a forma do meu modelo. Okay? Então já com o nosso slide, deixa eu desativar a opção de duplicar. Já com o nosso slide nós conseguimos deslizar pelo modelo, ok? Ajustando a posição da edge. Esse cone, se eu apertar Tab para ele subdividir, vai ficar um pouco arredondado aqui embaixo. Eu poderia ajustar a posição dessa edge para ele dar um pouco mais de firmeza ali no... Olha o que aconteceu agora. Ele juntou muito com a edge final e acabou dando um merge. Então tem que voltar um pouco. Aí. Claro que aqui o ideal seria dar um inset aqui nesse aqui de baixo também. Né? Não só a posição daquele de cima. Mas enfim, a função do slide é essa. Você consegue deslizar os seus loopings de maneira fácil, acompanhando a forma do seu modelo. É uma coisa que só com a ferramenta Moves não seria possível. Outras duas opções interessantes aqui no menu Edge, que é o Grow Quads e o Fill Quads. O Grow Quads ele tenta criar novos polígonos, mantendo eles quadriláteros, aumentando o seu shape, o shape do seu modelo. O que a gente entende por quad? Deixa eu só deletar esse último. Aliás, eu vou dar um Ctrl Z para voltar o meu cone para o estado normal dele. Por exemplo, se eu seleciono esse polígono aqui, se eu dou um grow, seria o atalho Shift e seta para cima, isso aqui ele está fazendo, ele está dando um grow, ele está aumentando a sua seleção. O Grow Quad ele faz mais ou menos isso, mas em vez de aumentar a seleção, ele cria novos polígonos ao final da nossa malha aqui. Por exemplo, aqui eu abri um buraco aqui e nós temos esse bondare.
que é o nosso final da malha. O Grow Quad, deixa eu deletar o cubo aqui, fica só com o meu cone. O Grow Quad, ele vai criando novos polígonos ali, ó, aumentando a nossa malha. Estão vendo? Já o Fill Quad, ele vai detectar onde existe algum bondage, alguma borda aberta e tentar criar polígonos naquela borda de forma que os polígonos fiquem quadriláteros. Ok? Não, eu apertei o Grow Quad, é o Fill que eu quero. Olha aqui. Ele criou, os polígonos não estão com todos os lados iguais, mas são polígonos de 4 lados. Ok? Então ele criou ali. A gente pode também rotacionar, digamos assim, as nossas edges, rotacionando a posição dela com um spin, onde você rotaciona a posição da sua edge, ou com a tecla de atalho do teclado letra V, você também faz rapidamente esse spin, essa rotação da nossa edge. Okay? Nós podemos remover tanto por aqui como com o botão Backspace, diferente do botão Delete, que ele acaba abrindo, deletando os polígonos também, as faces e abrindo buraco. Com o Backspace ou com o Remove, ele não faz isso. Ele remove apenas a nossa edge. Bom, então por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima aula.